os salmos do pastor. 22, 23, 24, 3 salmos maravilhosos. A gente vai meditar neles hoje à noite. Antes, vamos orar mais uma vez, não é? Senhor, nesta tarde e noite, nós pausamos aqui na Tua presença, como igreja, povo Teu, para nos despirmos de tudo, Senhor, porque separamos um tempo especial, não para ouvir um homem, mas para ouvir a Tua voz através de tudo que está ao nosso redor aqui nesse lugar. O gesto de um irmão, lá na entrada, no estacionamento, na introdução aqui a este lugar, o estar do lado, recebermos um abraço amigo, ouvirmos as músicas, Senhor, que falam tanto dos Teus nomes maravilhosos, prazer, o privilégio de Te adorar. Enfim, o Senhor fala através de tudo, e o Senhor também quer usar a palavra lida, tão poderosa, para proclamar em alto e bom som a quem precisa ouvir, que não é necessário viver exausto e aflito, de buscar alegria nas coisas e nos homens, nos seres humanos, nem nos jogos, nem nas brincadeiras, em nada. Essa alegria é efêmera, é passageira, Senhor, como um trago, como uma noite. Que a nossa alegria, o nosso prazer maior esteja no Senhor Jesus, nosso dono, nosso Senhor, nosso mestre, nosso guia, nosso pastor, aquele que não apenas cuidou, cuida e cuidará da nossa vida, nos resgatou da insignificância, Senhor, das trevas, da escuridão, e tem nos transportado para o reino do Seu Filho Jesus, e tem uma promessa de vida eterna a cada um, Senhor, que o busca de todo o coração, com mãos limpas, com corações limpos. Hoje queremos também interceder pelos enfermos, aflitos, amigos, parentes que vêm à nossa memória nesse instante, como a Priscila, jovem, Senhor. Lembro do Gidel Dantas, grande amigo, irmão amado, sofrendo, Senhor, nesse instante com câncer. Oramos também pela Dona Maria, mãe da Vera, Senhor, tantos outros que vêm à minha mente, e agora nós pedimos que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas como um bom pastor, e dê a elas o alívio e descanso que elas precisam, a esperança de que o Senhor não tardará para ressuscitar os nossos corpos e nos levar em glória para a eternidade. Nós temos essa esperança viva em Ti, Senhor, e Te louvamos por tudo que o Senhor já nos tem dado e feito aqui, Senhor, por nós, mesmo sem o nosso merecimento. Consola, conforta o nosso coração e dá-nos uma esperança certa para cada pessoa aqui nesse lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, depois desse informe que diz que o Dunga quer ir para um grupo pequeno, eu acho que o Jorginho, nosso irmão em Cristo, vai se encarregar do convite. Quanto ao Maradona, eu vou ligar para o pastor Raul Caballero, de Quilmes, para convidar o Maradona. Quem sabe, ao invés de se colocar como Deus, ele se rende aos pés do verdadeiro Deus. E nada é impossível para o Senhor, amém? Bom, gente, final da Copa, estádios inúteis, chamados de elefantes brancos, como aquele construído em Polokwane, uma cidade que eu conheci, passei por lá acho que 2 ou 3 vezes, lá na província de Limpopo, quando nós íamos em direção a Maputo, para conhecer o campo e estabelecer ali uma igreja viva e relevante, que hoje se reúne lá naquele país, naquela cidade. Aliás, Polokwane é uma das cidades mais pobres do país e que jamais terá condições de manter um estádio que vai custar 2 milhões anuais para a sua manutenção. Lá não tem time, lá não tem representatividade, não tem como. Dos estádios construídos lá na África do Sul, apenas 2
em Durban e Soweto, Soccer City, poderão ser rentáveis ao país. Final trágico para um país que preparou o pão e o circo de milhares no mundo que vão atrás de alegria, de esperança, de um momento de entretenimento, enquanto outros ganham, destroem vidas, deixam de edificar, de amar, de cuidar daquelas crianças, não só de Soweto, mas de tantas outras partes da África do Sul. Outra coisa relacionada ao futebol é o final trágico do goleiro ídolo da maior torcida do Brasil, está aí nos noticiários. Que assim como os demais, principalmente daquela área, se alimentam às custas de um povo que busca alegria e alívio das suas tensões nas arquibancadas, nas torcidas organizadas, nos arrastões, e sempre mais um motivo para encher a cara. Não sei se vocês perceberam no depoimento do goleiro Bruno, a origem de uma família esfacelada. Há muita complacência ali de todos em relação à ligação que esses atletas têm, principalmente no Rio de Janeiro, com o tráfico. Mas afinal nós continuamos sendo o país do futebol. Estádios lotados, festas regadas a muita bebida na nossa cidade e por aí afora. Carnaval já foi, agora vem o Fortal. Muito som, muito sexo, muita violência, muita loucura nas festas de formatura, muita bebida na boca dos adolescentes da nossa cidade, todos em busca de felicidade, de um momento de prazer, tentar esquecer a amargura da vida, as lutas de infância, falta da família, falta de amor. Enquanto isso, os presídios superlotam, os hospitais e as nossas ruas mostram a consequência dessa busca infrutífera por satisfação. É só o que eles buscam. A sociedade demonizada, à mercê do ódio, da exploração, da injustiça, da corrupção, daqueles que estão esperando agora 2014 para ganharem muito dinheiro às custas da política de Maurício de Nassau. Pão e circo. Pão tem muito pouco, circo tem muito circo. Desilusão, epidemia, solidão, os problemas mais cruciais do nosso povo não são tratados. E a religião da festança nos estádios e das noites deixam homens e mulheres cada vez mais exaustos e aflitos. Dá para ver? Você percebe isso? A hipocrisia de uma sociedade que quer combater um mal pelo sintoma, não pela causa, e continua alimentando a mesma cachaça, a mesma bebida, a mesma farra, a mesma festa. A pergunta que eu tenho para você hoje à noite é: você consegue enxergar o que acontece com os olhos de Jesus? Você consegue ver como Jesus viu? Você consegue olhar ao redor com a misericórdia, o amor de Jesus, capaz de chorar pela cidade? Nós não estamos aqui simplesmente para atacar. Eu vivi esse mundo durante muitos anos. E sou tentado por ele todo o tempo. Mas a nossa palavra só é uma palavra de percepção, de conexão, de poder olhar o mundo ao nosso redor com os olhos de Jesus, ver como ele viu. Em Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ele ia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, e diz o texto assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, ou delas, porque estavam aflitas
e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Você enxerga isso? Você consegue perceber isso ao seu redor? Lá no seu condomínio, lá na sua rua, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Você consegue perceber na multidão ovelhas desgarradas em busca de alguém que as pastoreie? E o que eles encontram é simplesmente os traficantes, os vendedores de bebida, os que alimentam nosso povo matando nas lanchonetes de alimento rápido, fast food, da festinha, da balada da noite, dos carros, dos motéis, das esquinas, dos bares que vendem e vendem e vendem cada vez mais bebida para introduzir a nossa população às drogas, começando com os adolescentes e até crianças. Você consegue ver como Jesus viu? O texto diz também, a palavra de Deus em Isaías 53, que nós assim andávamos também outrora, desgarrados como ovelhas que não têm pastor. É terrível. A falta de um guia, a falta de uma direção, a falta de um absoluto, a falta de um comando divino, jogam as pessoas de um lado para o outro. E muitos até correm para a religiosidade, mas a religiosidade é oca. A religiosidade não resolve. A religiosidade não tem poder para transformar o caráter e preencher o vazio do ser humano. Aflição e exaustão não é privilégio dos excluídos da sociedade. Dê uma olhada nos sequestros relâmpagos, nos sequestros virtuais, nos latrocínios e a insegurança que atinge também os abastados. Pobre jovem, à mercê dos grandes jogadores, menina de programa, que termina sua vida esquartejada, porque decidiu exibir aquilo que os homens queriam, e só isso. É isso que os homens buscam, sem Deus. Prazer na pessoa que se torna coisa, que pode ser comprada, usada, abusada, trocada, indicada. É assim a nossa sociedade. Nossa esperança, queridos, está no Senhor. O pobre, o cego, a mulher enferma, o endemoniado, estavam tão aflitos e exaustos, quanto o coletor Mateus, o centurião Jairo, o rico Nicodemos, até o dia que eles encontraram o Senhor da vida, até o dia que eles cruzaram no caminho do caminho, que é Jesus. Nossa esperança está nele. Isaías capítulo 40 começa dizendo: ô profeta, grita, 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 brada, brada, diz o meu povo que eles não precisam mais tanta agonia, os pecados já foram perdoados. Dá para parar um pouco e prestar atenção na essência da vida, do ser, da conexão com Deus. Tem um verso em Isaías que é um verso que eu aprendi bem cedo, logo que me converti, lendo a Bíblia várias vezes. Isaías 40 verso 9, quando a Bíblia diz assim: eis aí está o vosso Deus. É como quem diz assim: percebam, Deus está aí, Ele é real. O verso 11 do mesmo capítulo diz: como pastor Ele apacentará o seu rebanho. E nesses dias, amados, igreja, IBC, igreja amada, nesses dias em que nos voltamos para o pequeno e o grande ajuntamento, como uma forma de nos estimularmos à dependência de Deus, temos escolhido a diminuição momentânea daquilo que pode significar pura distração do programa, que não preenche a mais profunda necessidade do meu ser, conhecer a suficiência de Cristo. Deixa eu dizer de novo, essa igreja optou por direção divina, que nós vamos investir nos relacionamentos e levar pessoas a experimentarem a vida de Cristo, a vida que está em cada um de nós através do Espírito para o outro, no relacionamento, no pequeno ajuntamento, e não nas luzes, não na programação. Outro dia eu vi
uma pessoa dizendo, se nós não tivermos programas todos os sábados para os jovens, eles vão para o Fortal. Quer dizer que o que segura um jovem de ir para o Fortal é programação. Eu tenho que competir com o Fortal. Esses meninos tocam e cantam muito bem, mas eles não fazem como chiclete com banana. Se é isso que vai segurar um jovem, se é isso que vai prender um crente de realmente ir para a avenida, a programação, então é mais um motivo para não termos programação. Porque nós precisamos dar a esses jovens, aos nossos adultos e crianças, a essência do que nos prende de entrar nessa vida vazia, que é Jesus. Por Jesus eu não vou, por Jesus eu não tomo, por Jesus eu não bebo. Glória a Deus, por Ele, é por Ele. É por Ele. Tem que ser só por Ele. E nós temos que ensinar essa maturidade cristã, onde nós nos reunimos se não temos nada que fazer sábado à noite, para orar, para cantar, para brincar juntos como crentes em Cristo, grupos pequenos, menores, maiores, não importa, e aqui e lá nós vamos fazer um programa ou outro, foi anunciado aí, mas não para segurar qualquer pessoa, não. Mulher, nem você, com todos os truques, com todos os trejeitos, com toda a sensualidade, com tudo que você possa apresentar para o seu marido, você não o segura. Só Jesus, só a consciência da graça e de Jesus é que segura o homem, segura a mulher, amém? É só isso. Não é a reza, não é quantas vezes você lê a Bíblia, não é quantas vezes você vai na igreja, nada disso. Nós seguimos uma pessoa e Ele é o Senhor do universo. Eis o convite, Ele fez o convite, estão lembrados? Mateus 11, vinde a mim. Ele não disse ide ao pastor, ide ao sacerdote, ide ao culto, ide à missa, Ele não disse isso. Ele disse vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Vinde a mim e eu vos aliviarei, disse o Senhor. Achareis descanso para vossas almas, está lá. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Tremendo. Conhecer a natureza pastoral de Jesus renova a esperança, traz alento nas situações em que as lutas e os problemas tendem a nos sufocar. Vocês leram aí no Salmo. Enquanto uns afogam suas mágoas na bebida, distraem sua mente nas festas, nós encontramos em Cristo a suficiência de tudo que precisamos para sermos felizes. Ainda dá para pular e brincar para a glória de Deus também. Então vamos ao Salmo 21, 22 e 23, quero introduzir. Na Bíblia, ao fazermos a leitura dos Salmos, a gente encontra uma categoria de Salmos que são chamados, ou que é chamada de Salmos messiânicos. O autor, Davi, ou qualquer outro autor, Moisés, ou qualquer outro autor, ao escrever o Salmo, ele descreve sua própria luta e sua própria vida, mas lá no meio do Salmo você percebe que vai muito além de um ser humano normal. É como se ele estivesse usando o seu exemplo de vida para profetizar o que aconteceria no futuro com o Senhor Jesus, chamados Salmos messiânicos. Por exemplo, o Salmo de número 2, se tiverem oportunidade podem abrir lá, Salmo de número 2. Por exemplo, no Salmo 2, verso 6, fala do Senhor como rei ungido. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Capítulo 2, verso 7, fala que ele é filho amado. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei.
Todos esses textos estão no Novo Testamento, demonstrando que Jesus é o real cumprimento desse reinado divino. Porque ao longo da história, o rei, o sacerdote e o profeta foram uma espécie de antítipo ou um tipo daquele que viria no futuro. Davi poderia ter sido o grande ungido do Senhor, mas Davi pecou, adulterou, matou o marido daquela que ele acabou trazendo para perto de si. Então a falha humana de Davi, a pecaminosidade de Davi, não permitiu que ele fosse o descendente prometido que resgataria a humanidade. Todos os profetas foram inadequados, todos os sacerdotes foram inadequados, todos os reis foram inadequados, mas eles eram sombras do real profeta, do real sacerdote e do real rei Jesus. Porque Jesus não teve pecado, sua vida impecável não admitia que ele fosse à cruz por condenação pessoal, mas ele então pôde ser o cordeiro que substituiu a mim e a você na condenação eterna. Ele assumiu o nosso lugar, verdadeiro rei, verdadeiro profeta. Sua palavra valia acima da lei de Moisés, complementando, mas sendo muito maior do que Moisés. Como sacerdote, ele não precisava sacrificar todo o tempo por si mesmo ou em favor do povo. Ele foi um perfeito sumo sacerdote. Então os salmos, quando falam do rei Davi, sua experiência pessoal, como nesses 3 salmos, há trechos que apontam para uma realidade que a gente vê se cumprir em Cristo. São chamados de salmos messiânicos. Por exemplo, o Salmo 45:6 diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, esses 3 salmos, 22, 23 e 24, revelam a natureza pastoral de Jesus, o Jeová do Velho Testamento. Salmo 22, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele é o grande pastor, porque além de dar a vida, ele cuida das suas ovelhas. Hebreus 13:20 e 21 diz: ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. E o Salmo 24 é o futuro do supremo pastor que virá para as suas ovelhas. 1 Pedro 5:4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Resumindo, esse trio de salmos, decora aí: Salmo 22, passado. Salmo 23, presente. Salmo 24, futuro. Vamos comigo? Salmo 22 é passado. Salmo 23, presente. Salmo 24, futuro. Salmo 22, o que Cristo fez por nós, como bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá sua vida pelas suas ovelhas. Passado. Ele já fez isso lá há 2000 anos atrás. O presente, o que Cristo está fazendo por nós agora. Salmo 23, ele é o grande pastor. E o Salmo 24, o que Cristo fará por nós no futuro, o supremo pastor. Queridos, nenhum bem, nenhuma realização, nenhum ser humano é capaz de nos livrar da aflição da alma e da exaustão do nosso emocional, do nosso espírito e do nosso físico. Não se enganem, nenhum lazer, nenhum esporte, nenhuma festa, nem o baseado, nem o crack, nem a cocaína, nem a bebida, nem a cerveja, nem o conhaque, nem o uísque,
nenhum vínculo religioso, nenhum ritual, nenhuma reza, nenhuma oração, nenhum programa, nenhum líder pode nos dar o que só Jesus pode dar. Entende? Amém? Aplaudam a palavra e o Senhor. Tem que ser verdadeiro na nossa vida, ou nós vamos ser um fiasco para essa geração exausta que está aí fora, clamando por alguma coisa. Eles vão correr sempre que houver alguma badalação em algum lugar. Acaba o campeonato mundial, a taça do mundo, não sei de onde, agora vai ter o regional brasileiro, tem que ter alguma coisa, porque senão o povo morre de angústia, e aí tem que ir disfarçando, e de festa em festa, nada. Ele é eterno, o seu pastoreio é completo, ele é pleno. Precisamos conhecer seus aspectos mais profundos e mais abrangentes para experimentarmos o alívio e a paz que só Ele pode dar. Serve para a criança, serve para o adolescente, serve para o jovem, serve para a mulher, para o homem, para o marido, para a esposa, serve para o viúvo, para o velho, serve para todo mundo. Jesus. Salmo 22, o bom pastor. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. O Salmo está dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 21, nós temos o sofrimento da crucificação. Aqui, o nosso bom pastor está diante dos seus inimigos. Jesus não tinha nenhum motivo para ter inimigos. Ele tinha inimigos porque ele pregava a verdade, porque ele desafiou o sistema, porque ele não se comunicou, não se mancomunou, aliás, com o poder político, nem com o poder religioso. Os sacerdotes paramentados da época estavam juntos com Herodes, que queria saber onde o menino ia nascer, e antes de Jesus vir ao mundo, já havia um complô contra ele, com medo de que ele pudesse ser o próximo rei, para tirar do trono os Césares. Jesus nunca cooptou com a política nem com o poder religioso. E ele foi ganhando inimigos porque ele amou, porque ele cuidou das pessoas, porque ele falou com simplicidade, porque ele curou, porque ele falou da simplicidade do Evangelho. Ele foi o bom pastor. Dos versículos 1 a 21, sofrimento. Dos versículos 22 a 31, glória, o louvor diante do seu povo. Primeiro no verso 1, Cristo cita estas palavras na cruz, lembram-se? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui tem um salmo messiânico, presta atenção, foi o que Jesus falou no momento da cruz, onde o peso do pecado meu e seu estava sobre os ombros dele. O Pai naquela hora teve que virar os seus olhos e deixar o castigo que era meu, que era seu, recair sobre o Filho, e naquele instante ele clamou como ser humano: Deus meu, por que me desamparaste? Depois do verso 2 a gente vê aqui luz e trevas. Clamo de dia, não me responde, também de noite, não tenho sossego. Versos 6 a 8, ele fala sobre o pecado do povo, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos zombaram dele, afrouxaram os lábios, balançaram a cabeça e disseram: agora ele não confia no Senhor, então que agora ele se livre, desça daí, você não é Deus. Desafiando Jesus a usar o seu poder divino para se livrar daquela morte. Mas Jesus não podia fazer isso, porque só um verdadeiro homem poderia ter morrido por nós, seres humanos. Mas ele foi escarnecido. Olha o verso 16, fantástico. Verso 16 diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Gente, os salmos foram escritos quase um milênio antes
da morte de Jesus. E há detalhes de como Cristo foi crucificado e como suas mãos foram perfuradas por causa do meu erro, do seu erro, da minha desobediência, da sua desobediência. Verso 17 diz: pessoas olhavam para ele. Verso 18 fala exatamente o que João descreve no capítulo 19 do Evangelho de João. Os homens lançaram sorte sobre suas vestes. Olha que interessante aqui, verso 18: repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Faz uma espécie de jogo de dados. Vê que descrito aqui com detalhes, lá no Velho Testamento. O bom pastor deu sua vida pelas suas ovelhas. Ele foi capaz de dar o melhor de si, sua própria vida. Olha João 15:13, que texto maravilhoso. Ouçam isso, vocês que se sentem mal amados. Talvez aquele pobre goleiro era um desses, mal amados. Perde o pai, perde a mãe. Como vai acontecer com milhares e milhares de crianças nesse nosso país, porque agora o divórcio ficou mais rápido e mais fácil. Abusou, não gostou, não foi bom, não estava legal, separa rápido. E as crianças vão viver felizes para sempre. Nós vamos colher isso lá na frente, como já temos colhido hoje. Crianças mal amadas, que para extravasar e correr em busca do amor, se entregam a qualquer coisa, até nas mãos de um traficante, porque o que ela não obteve dos seus senso de poder. Sabe o que é um menino abandonado com a arma na mão, dizendo: agora eu tenho poder para fazer um homem poderoso se ajoelhar na minha frente e eu posso atirar nele se eu quiser? Quer mais poder do que isso? Se sentir importante é tudo que esse menino bandido quer, porque não teve amor dos... Mas o que eu faço agora? Vou matar os meus pais? Não, você vai perdoar os seus pais e compreender o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse. Alguém capaz de dar a sua própria vida pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Deus me amou tanto, Deus lhe amou tanto, Deus nos ama tanto, que Ele entregou o melhor de si. Toda vez que você sentir que precisa correr atrás do amor de um homem, de uma mulher, toda vez que você precisa correr atrás do amor de alguém, tentando fazer algo para compensar, para chamar atenção, você precisa pausar e lembrar desse salmo: o bom pastor provou o seu amor para conosco, quando Ele deu a sua própria vida por nós. Ninguém tem maior amor do que esse. E aí você é capaz de tornar isso prático, não uma divagação mental. Incapacidade de se tornar prático na vida, porque na hora do sufoco, quando alguém me chama para fazer algo que é errado, quando eu bato os meus olhos naquilo que eu sei que não presta, mas que vai me aliciar, vai me levar, vai me fazer importante, vai me conduzir, vai me tentar, vai me puxar, vai me amarrar, eu tenho que voltar atrás e dizer: o que você está me oferecendo é muito legal, parece com amor, mas nada supera o amor do meu Deus, que deu a vida por mim, por isso eu não vou. Entende aí, galera? Como é? O pastor não é polícia para estar todo tempo. Eu não sou onipresente, os diáconos não são, os líderes não são, ninguém, pai e mãe também. Não adianta. Pode fazer o controle que você quiser, não adianta, você não vai conseguir. Papai, mamãe, vocês não conseguem monitorar todos os pensamentos, todas as intenções, todos os sites, você não consegue. Esses adolescentes, que essas crianças, que esses adultos que se possam compreender de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Isso faz de nós pessoas importantes.
pessoas amadas, valorizadas, seguras, libertas da aflição resultante da incerteza de sermos amados, aceitos por alguém, livres da exaustão que resulta do corre-corre na busca de agradar, de fazer para ser. Pausa. Sabe por que você gosta de ocupação? Sabe por que você gosta de estar rodeado de coisas, de gente, distraído todo o tempo? Na maioria das vezes você está buscando aceitação. Por que você pôs essa roupa? Por que você se comporta assim na frente das pessoas? Quando você conversa com um adolescente, com um menino que está lá no presídio, com um menino que está na casa de passagem, com um menino que está lá no lar da paz, você conversa com eles e você vai saber como é. Por que esses jovens estão entrando tão rápido na bebida? Por quê? Porque eles não querem ter a sensação de não estarem sendo aceitos pelos demais. Por que é tão difícil obter compromisso da igreja para a gente poder andar na contracultura? Porque vocês não querem desagradar os demais. Você ficou doido, cara? Você vai para o culto, ao invés de assistir a final da Copa do Mundo, você é doido. A Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. Depois tem o jogo do Ceará com o Corinthians, aí também acontece a cada 3 anos. Depois tem o jogo do não sei da onde, acontece a cada 2 anos. Depois acontece a cada ano. Depois acontece a cada semestre. Depois a cada mês. Depois a cada semana. E você não pode ficar de fora. Você vai deixar de ir para o Fortal? Ficou doido? Você está na contramão da cultura, cara. Você vai deixar de aplaudir o que o nosso país está dizendo? Que agora vale tudo? Por quê? Você pirou? Ficou doido? Então, na busca de agradar os demais, você pisa naquilo, inclusive, que é natural, que é natureza, e você vai. Porque nós precisamos ser lembrados sempre: eu sou amado de Jesus, Ele me ama incondicionalmente. Ele é o bom pastor, Ele deu a sua vida por mim. Ninguém é capaz de superar esse amor. Por isso eu vou segui-lo até a morte. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Eu vou só repetir aqui: livres da exaustão, que resulta do corre-corre na busca de agradar, de fazer para ser, e sem ter tempo de ser. Simplesmente ser, porque somos amados por Deus. Lê o Novo Testamento, você vai ver as cartas, né? Amados, amados. João gosta dessa palavra, amados, amados. Bom, seu triunfo na ressurreição, a partir do verso 22, o bom pastor terminou a obra, está consumado. Ele canta louvores no meio da congregação, ele declara o seu triunfo sobre a morte. Verso 31 diz: o Senhor fez isso semelhante ao termo está consumado. O bom pastor terminou a obra, está consumado. É como saber que alguém pagou o seu débito. Está aliviado? Alívio e descanso para quem não precisa quitar débitos com Deus. Está perdoado. Isaías 40, brada meu povo profeta, diz que os seus pecados já foram perdoados. Você não precisa fazer penitência, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer sacrifício, porque o que você faz não é suficiente para pagar a vida de Cristo derramada na cruz do Calvário, tampouco os seus pecados, não adianta. E aí o verso 23, aliás, o capítulo 23 é o presente, o grande pastor. Jesus é visto como o grande pastor que cuida das suas ovelhas. Ele morreu e ressuscitou para se tornar hoje, agora, o grande pastor e sumo sacerdote. Por isso diz: nada me faltará. E aqui tem um negócio contraditório, que é assim, você pensa assim: peraí pastor, se eu pudesse fazer uma listinha das coisas que estão me faltando, você não viu minha geladeira lá em casa, você não viu a minha conta, meu salário,
Você não viu que está me faltando? Ai, meu carro, minha bicicleta. Está me faltando o grande amor da vida, pastor. Ainda estou solteiro, estou solteira. Aí você vem me dizer que porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Eu comparo isso com, e vocês já me viram fazer essa ilustração, né? Não vou fazer com a minha água aqui. Mas eu comparo isso a um copo. Quando você não tem Jesus, você tem religião, coisas, pessoas, sabe o que acontece? Você enche o seu copo de o João, a Maria, aquele lindo pão, gato, aquele dinheiro, aquele salário, aquele baseado, cara, aquela cervejinha, você vai botando aqui dentro. Acontece que isso aqui não sacia a tua sede. Aí você bebe, daqui a pouco acaba. Você bebe, daqui a pouco acaba. Você bebe, daqui a pouco acaba. Então, tudo faltará. Sempre. Você tem que repor. Repõe, 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 repõe. Todo final de semana tem que repor, não é não? Todo final de semana o cara tem que repor. E quando não é final de semana, é segunda, terça, quarta, quinta. Ele tem que repor todo tempo. Mais dinheiro, mais coisas, mais. Ele tem que repor, tem que repor. Quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa o seguinte: Ele te chama para você pegar o que tem dentro do seu copo e despejar. Piu. Despeja tudo. Despeja tudo. Quando você despejar tudo, filho, pai, mãe, marido, mulher, dinheiro, bens, lazer, futuro, emprego, não é para ficar desempregado, sair por aí como ermitão. Mas ele está dizendo que essas coisas não podem assumir o primeiro lugar na sua vida. Então quando você despeja o copo, o que é que o Senhor faz? Ele vem e você diz: entra, Senhor, na minha vida. E o Senhor preenche o teu copo até a tampa. Percebe? Até a tampa. Aí, quando ele preenche até a tampa, sabe o que significa? Ele continua derramando coisas. Aí quando o Senhor está na tampa do teu copo, completo, pleno, cheio, você assim: eu estou cheio de Jesus. Até que você possa cantar aquela música: se eu perder, não tem problema, porque eu estou pleno e cheio do Senhor. Sabe o que acontece? Ele começa a derramar outras coisas, mas são uma espécie de excesso, de acessório. É o que vai além. É o que transborda. O Salmo 23 fala sobre isso. O meu cálice transborda. Você bebe pelas beiradas. Né? Mas, eu sonhei com tantas coisas na minha vida quando eu era jovem, não tinha Jesus. E um dia que radicalmente o Senhor me pegou e a minha vida foi entregue a Ele, eu disse: bom, agora é o seguinte, eu despejo tudo. E o Senhor foi enchendo aqui esse copo gostoso aí. Eu digo: meu Senhor, é só o Senhor mesmo. Minha vida não valia nada, só o Senhor. Aí Ele começou a encher de outras coisas. Aí me deu família, me deu uma esposa linda. Aí eu fui tomando aqui pelas beiradas. E quando as coisas não estão muito legais entre a gente, eu olho aqui para dentro e digo: opa, o Senhor está aqui. Quando tem, legal. Quando ganho, legal. Quando eu posso brincar, joia. Quando eu estou são, legal. Mas daqui a pouco vem uma dor aqui, uma dor acolá. Principalmente depois dos 50, a coisa começa a ficar brava. Você está bom, daqui a pouco dói, quebra, entorta, aparece, né? Aí você olha aqui para dentro e diz: o Senhor ainda está aqui, pleno. Por isso porque o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Amém? Nada me falta. Aleluia. Tua igreja cheia de ti, Senhor. Coisa tremenda. Aí ele começa a descrever o que você já sabe. O Senhor é meu pastor, por isso nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E aí diz o verso 4, porque a vida é um sufoco. Porque você tem Jesus, não vem com essa história de que todo crente
o porque é crente agora não tem doença, porque é crente agora vai ter todo o dinheiro do mundo, essas promessas aí, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é balela de quem apresenta a religião para angariar fundos e adeptos. Quando você prega o evangelho de Jesus, a coisa fica complicada. Meu amigo, não queira seguir Jesus não, porque tem aflição. Você tem que abrir mão de coisas. Deus vai mexer com o teu interior, cara. Sai fora, antes que dê tempo, antes que Ele te agarre e você saia daquele portão ali convertido. Corre! Tem uns caras que ficam em cima do muro, eu digo, rapaz, esquece, amigo, esquece, vai, o Senhor te pega lá na frente, mas vai, porque não é fácil. Olha o que Ele diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que Ele diz? Eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Ai, gente, amém. Eu não preciso dizer muita coisa, né? Vale da sombra da morte, tua vara, teu cajado, teu suprimento, tua proteção, tua disciplina. Verso 5, Ele coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. Ontem eu estava aqui no casamento do Fines e vi o pastor Carlos Queiroz celebrando a ceia logo depois do casamento. Pegou o pão, molhou no vinho e disse, está aqui uma coisa de intimidade. Jesus, depois de ser traído, Ele sabia que Judas era o traidor, sentado à mesa com o traidor, Ele ainda permitiu que ele colocasse o seu pão no vinho, no bocado de Jesus, dizendo, a despeito do que você faz comigo, eu ainda lhe amo, Judas. A mesa está colocada diante dos teus inimigos. Não peça para Deus, Senhor, afasta de mim esse vizinho chato, afasta de mim esse cara do condomínio que eu odeio, afasta de mim aquele patrão, pense num cara explorador, afasta de mim essa mulher que eu não aguento mais, não adianta você pedir isso, não peça isso não, peça, Senhor, vem, enche o meu copo, me dá satisfação mesmo na presença dos teus inimigos, dos meus inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. As ovelhas não precisam se preocupar com o caminho, pois Ele cuida delas, mesmo quando passam pelo vale da sombra da morte. Verso 4. O pastor vai adiante delas e assegura que depois do vale há um lugar de descanso. No fim do dia Ele conduz as ovelhas ao aprisco e permanece à porta examinando a cada uma. Qualquer ovelha machucada recebe unção e água fresca para a restauração. Eu vi isso lá nos pastos verdejantes da Argentina, os hermanos lá. Deus cuida de mim. Você cantou isso, não foi? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga isso, irmão. Os nomes de Jeová no Salmo 23 indicam que Jesus é tudo que nós, suas ovelhas, precisamos. Jeová Jirê, protetor. Jeová Rafá, restaurador. Jeová Shalom, paz. Jeová Tsidekenu, justiça. Jeová Shammah, o que está lá pronto. Jeová Nissi, nossa bandeira. Jeová Ra, nosso pastor. Sendo Jesus nosso pastor, temos o essencial, copo cheio e transbordante. E finalmente, o capítulo 24, o supremo pastor, o futuro. Nossa esperança em Cristo não se resume só nesta vida, tá certo? 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz isso. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é mal. Nossa fé é vã. Se você pensa que Jesus Cristo veio só para resolver o problema da sua dor de estômago, ou do seu marido que está com problema, ou do seu problema financeiro, você está mal. Faça isso não. É melhor procurar um psicólogo, sei lá, um irmão aí que possa ajudar você. Vá para um desses cursos de autoajuda. Lá você vai receber, vai sentir um alívio. É um placebo legal. A nossa relação com Jesus tem a ver com um fato chamado ressurreição. O nosso maior inimigo é a morte. E Cristo veio a esse mundo, deu a sua vida por você como bom pastor, e acima de tudo, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte.
para que nós um dia, mesmo passando pela experiência da morte, estejamos do outro lado, na esperança da ressurreição com Cristo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo da morte, não tenha medo do amanhã, não especule, não fique inventando que fulano não sei de onde vem falar com você, ou vem isso, vem aquilo. A Bíblia não fala disso, a Bíblia não aprova isso. A Bíblia diz só uma coisa: crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória, Ele um dia virá para nos buscar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Ele estabelecerá um reino de justiça. Esse é o futuro do Salmo. Leia, é real. Não mais pranto, nem dor, nem morte, nem luta, só lá. Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diz o que está assentado no trono, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Você está chorando, você está triste, você está de luto, saiba que lá na eternidade, na presença do Senhor, não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem doença. Há uma esperança. A vida não pode ser só isso. Para alguns dias, para alguns anos. A tradição judaica atribui esse salmo ao rei Davi, composto na época do retorno da arca para Jerusalém. Era cantado pelos corais e solistas que respondiam uns aos outros. O coral cantava o verso 1 e 2: ao Senhor pertence a terra, tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre os correntes a estabeleceu. Aí uma voz respondia o verso 3, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E depois outra voz respondia no verso 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aí o coral cantava o versículo 5 e 6: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí outra nova, à medida que o povo adentrava os portões de Jerusalém. Então todo o grupo cantava em alta voz: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Que espetáculo! Esse espetáculo será ainda mais. O salmista descreve o retorno do rei ao monte Sião. O mundo, apesar de dominado pelo inimigo, permeado pelo pecado, será redimido pelo retorno daquele que assumirá a sua herança. Então a terra estará cheia da glória do Senhor. No versículo 3 aparece a importante pergunta: quem é digno de reinar sobre o monte Sião? É semelhante à pergunta feita em Apocalipse 5:2. O Messias é descrito no verso 4 como o homem perfeito, o rei perfeito. Davi, Salomão, Ezequias não puderam se enquadrar na perfeição dos salmos, só Jesus. Ele virá como um que acaba de obter a vitória, como no Armagedon, em Apocalipse 19, e se assentará no trono de Davi. Amados, temos motivo de sobra para sairmos daqui hoje à noite lembrando do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aliás, ele já deu. Amém? O bom pastor, o grande pastor, que cuida de nós, cuida de você de uma forma muito especial. Preste atenção. E às vezes as suas aflições correspondem a um cuidado divino para te trazer de volta para Ele. Então corra para os braços dele, despeja o teu copo daquilo que não traz alegria nem prazer. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E por fim, vamos aguardar o supremo pastor. Ele virá em breve, e se ele não vem tão cedo ou logo, nós iremos ao encontro dele. A qualquer momento vamos estar prontos para usufruirmos de uma vida eterna, sem pranto, nem dor, nem morte. Enquanto isso, aqui podemos usufruir um pouco da eternidade, cantar louvores ao seu nome no meio da congregação, falarmos as boas novas a quem ainda não conhece. Curva a sua cabeça em oração nesse instante. Faça uma oração hoje à noite para dizer assim: Senhor,
eu derramo o meu copo daquilo que eu sei que não me preenche totalmente. E eu coloco o meu copo na tua presença para que o Senhor encha do teu amor, meu bom pastor, do teu cuidado, meu grande pastor, da esperança que só o Senhor dá de vitória sobre a morte, meu supremo pastor. Me ensina a andar nessa perspectiva, a não ser atraído ou atraída por nenhum outro amor que possa me machucar, que possa me trazer decepção e desprezo. Tendo ou não tendo, eu quero me alegrar em Ti, Senhor. Joga fora o vício, a droga, joga fora a pornografia, joga fora a sensualidade, a necessidade de querer ser aceita, ser aceito. Joga fora tudo isso, derrama do copo e diz: Senhor, eu quero ser para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero adorar o Senhor. Aleluia. E talvez haja alguém aqui hoje à noite que nunca fez uma decisão aberta, pública, para dizer: hoje à noite eu entendi que Cristo morreu por mim, que Ele é meu bom pastor, meu grande pastor, que cuida de mim, quer cuidar de mim e me dar esperança como supremo pastor. E hoje à noite eu tomo uma decisão, derramo o meu copo aqui também e deixo que Jesus preencha a minha vida hoje à noite. Eu aceito como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aqui hoje à noite com coragem para dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Cristo? Tem alguém? Tem alguém? Alguém nesse auditório para dizer: chegou a minha hora, chegou a minha vez? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Deus te abençoe, cara. Valeu. Valeu. Essa decisão não é pela igreja, não. Ele não está decidindo nem pela IBC, nem por mim. Eu sou um homem falho, como qualquer um aqui. Preciso de Jesus, corro para Ele, tanto quanto vocês. A decisão é por Cristo, aberta e publicamente, como quem veste a camisa do Senhor e diz: agora eu quero andar com Jesus. Tem mais alguém aqui? Coragem para dizer: hoje é meu dia. Glória a Deus. 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 Mais alguém? Que vocês tenham uma abençoada semana com o bom, grande e supremo pastor. Amém?